Deus. Querido, segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, diz assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Eles estão vindo da Síria, porém não é a Síria que está atacando Josafá. Amém? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, os moradores de Jerusalém, se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis.
e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E o verso 28, e foram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para onde? Para a casa do Senhor. Amém? Querido, muitas vezes nós passamos por lutas, dificuldades, tempestades tão fortes, que por causa da pressão, por causa da opressão, por causa da angústia, causada por essas lutas e dificuldades, a gente fica meio perdido, e a gente fica sem saber o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Muitas vezes a gente vai atender pessoas e a gente começa a conversar com elas, e a gente começa a ouvi-las, e geralmente as pessoas terminam as suas falas assim: eu não sei mais o que fazer nessa situação. Eu não sei o que eu posso fazer para poder mudar isso. Eu não tenho a mínima ideia. Por mais que eu me esforce, eu não consigo ver solução para esse problema que eu estou passando. Então eu não consigo fazer, eu não consigo saber o que fazer. E quantos aqui já passaram por isso? Chegar no momento que você está tão angustiado, talvez a solução está ali, pertinho de você, mas a pressão, a angústia daquele momento é tão grande, que você fica meio que uma barata tonta. Você não consegue saber o que fazer. Você fica pensando, começa a pensar em dar jeitinho, começa a pensar quando a situação é financeira, começa a pensar em pegar empréstimo, começa a pensar a fazer coisas que talvez até não sejam legais, para poder resolver a situação. E não sabe o que fazer, fica meio perdido. E esse é o tema da palavra de hoje, querido. O que fazer quando eu não sei o que fazer? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Ontem eu fui dormir e na hora que eu deitei, me veio essa pergunta na minha cabeça. E eu fiquei depois um tempão acordado pensando, falando, o que fazer se eu não sei o que fazer? Lembrando de algumas coisas, e eu falei, Senhor, mas o que eu vou fazer se eu não sei o que fazer? E Deus começou a ministrar no meu coração, através dessa palavra, querido, o que nós podemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Nós podemos seguir todos os passos que Josafá seguiu aqui. Por quê? Porque na hora que eles estavam bem,
As coisas estavam fluindo, as coisas estavam acontecendo para ele. O reino estava em paz, tudo estava ocorrendo, né, dentro da normalidade, o reino estava prosperando, né, e estava todo mundo tranquilo ali. Porém, a palavra está dizendo aqui que os moabitas, os filhos de Amon e alguns dos amonitas, né, eu não entendi muito bem isso daqui, já até me despertou aqui para mim procurar isso, porque fala os filhos de Amon e depois outros dos amonitas. Diz que eles se levantaram contra Josafá, e eles vieram, e eles tiveram a ajuda daqueles que habitavam nas montanhas de Seir, e eles fizeram uma aliança e vieram contra Josafá. E aí, meu amado, como notícia ruim tem pernas longas e saudáveis, elas se apressam para poder chegar até onde a gente está, e não há quem possa detê-las, não há quem possa impedir essas notícias ruins, somente um pode impedir, que é o Senhor. Mas quando as notícias ruins aparecem, elas chegam, por quê? Porque não falta mensageiros para trazê-las. Não falta mensageiros para trazê-las, querido. A maioria das pessoas tem prazer em trazer notícia ruim para você. Quando tem notícia boa, a maioria tem inveja. Vem trazer, mas fique com inveja de você. Mas a notícia ruim chega. E a palavra está dizendo aqui que quando esse povo se aliou para se levantar contra Judá, contra Josafá e todo o seu reino, alguém apareceu para trazer essa notícia. Alguém chegou para poder trazer a notícia. E a notícia, querido, era tão terrível, por quê? Porque quando Josafá recebeu a notícia, ele não só ficou com as palavras, não. Ele teve que ir para poder testificar. Tinha o seu exército, tinha os seus mensageiros, tinha os seus oficiais que eram enviados para poder se certificar. Porque eles precisavam saber se era verdade a notícia que estava chegando, e eles precisavam saber o tamanho do exército e se eles poderiam vencer, para que eles pudessem ter noção do que fazer diante da situação. Só que a palavra está dizendo aqui que quando ele recebeu a confirmação de tudo isso, a angústia foi tanta, a opressão foi tanta, a pressão foi tanta em cima dele, que ele não sabia o que fazer. Ele não sabia o que fazer, como muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, de não saber o que fazer. E aí, amado, o que ele fez? Ele fez o que todo crente verdadeiro faz. Você quer saber se alguém é crente verdadeiro? É na hora que ele passa pelo perrengue, filho, ele corre para o pé do Senhor. Porque tem muitos, meu amado, que não. Tem muitos que faz ir embora, que faz praguejar, que faz falar mal da igreja, que faz brigar com os irmãos, virar a cara para os irmãos. Mas o verdadeiro não. Aquele que realmente crê no Senhor, aquele que sabe quem é o Senhor, que tem um mínimo de noção de quem é o Senhor, o que ele faz? Ele faz o que Josafá fez. Eu não sei o que fazer, então o que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu vou orar. Então a primeira coisa que Josafá fez, quando ele não sabia o que fazer, ele foi orar. E ele foi orar buscando o Senhor. Ele foi buscar o Senhor. Ele não foi lá para poder ficar murmurando, nem reclamando, e nem perguntando por quê. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Você não vê em nenhum momento Josafá perguntando por quê, querido. Entende uma coisa: quando você passa por situações difíceis, a última pergunta que Deus vai te responder é por que isso, se ele responder. Então, ele não ficou perguntando. O que ele fez? Ele foi buscar ao Senhor. Ele foi se humilhar na presença de Deus. Querido, nós não somos ninguém. Então, quando nós
quando tudo está bem, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Mas quando as coisas estão ruins, aí é que nós precisamos ir para os pés do Senhor, nos humilhar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não presto, Senhor, o Senhor não é culpado por tudo isso que está acontecendo. Tem pessoas que ficam culpando Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não, o culpado não é Deus. Se tem um culpado, somos nós. Somos nós. Então nós precisamos ir para os pés do Senhor, reconhecer que nós não somos nada, reconhecer a soberania de Deus e pedir perdão para Ele. Senhor, me perdoa, mas pastor, eu não fiz nada de errado. Você é o erro. Você é o erro. O pecado está aqui, está no nosso DNA, meu amado. Se a gente passar a nossa vida inteira, cada fôlego que a gente puxa, a gente fala: perdoa, Senhor, até Ele voltar ou até a gente morrer, meu amado, nós, por mérito próprio, nós não vamos ser perdoados. Nós somos perdoados por causa da misericórdia de Deus, por causa da misericórdia do Senhor. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós não temos que ir por cima, querendo tirar satisfação com o Senhor. Lembra de Marta e de Maria? A primeira que foi se encontrar com Jesus depois que Lázaro tinha morrido, ela chega lá correndo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus começa a argumentar com ela, fala assim: não, mas o teu irmão há de ressurgir. Ah, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Não, Marta, eu já disse que aquele que crê em mim não morrerá, e ainda que morra, ele vai viver. Mas ela voltou e chamou Maria. Maria, quando veio se encontrar com Jesus, meu amado, na hora que chegou perto de Jesus, não chegou pulando, nem gritando. Ela fez a mesma oração que Marta fez, mas ela fez algo diferente. Ela se joga aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi só isso que bastou para quê? Para mexer com o coração do mestre, para que ele se compadecesse, para que ele olhasse para ela com olhos de misericórdia e perguntasse: aonde puseste? Não falou mais nada, porque quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos achegamos aos pés do Senhor, nos humilhamos aos pés do Senhor, querido, Ele já entende que nós sabemos o nosso lugar, e aí Ele não precisa ficar tentando nos ensinar algo que a gente já deveria ter aprendido, mas Ele pega e olha para nós com olhos de misericórdia. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer quando passamos por situação difícil é: vamos orar. Vamos orar. E não é chegar, Senhor, olha o que eu estou passando, Senhor, olha o que eu estou acontecendo comigo, Senhor, olha isso, Senhor, olha aquilo. Não, não é isso. Chega diante dele e fala: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem Ti, porque Ele não é teu empregado. Ele não é o teu gênio da lâmpada para resolver os teus problemas. Ele é o teu Deus. E a palavra dele, ele diz assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então a gente precisa chegar diante dos pés do Senhor, se humilhando e reconhecendo que Ele é Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós não sabemos o que fazer. A segunda coisa é que nós precisamos estar dispostos a dar algo mais do que oração para Deus. Nós precisamos dar algo mais do que oração. Porque Josafá, aqui no verso 3, ele diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Aí termina o verso assim: e apregoou jejum em todo Judá. Ele se humilhou na presença de Deus, mas ele estava disposto a dar algo mais. Não, eu preciso dar algo mais para o Senhor, mais do que oração. Amado, tem pessoas que passam por dificuldade, ela é forte demais para ficar de pé reclamando, para ficar de pé murmurando.
para ficar de pé julgando as coisas, para ficar julgando a igreja, para ser obstinado com Deus. Ela é forte para permanecer de pé e não se ajoelhar, e fraca demais para reconhecer que ela precisa do Senhor. Ela é forte para bater de frente, mas ela é fraca para passar pela tempestade, pela angústia. Ela não quer passar pela tempestade, mas o que ela pode fazer para não passar ou para sair? Buscar o Senhor e dar ao Senhor mais, está disposta a entregar mais ainda do que ela está entregando, mais do que oração. Se precisar jejuar, eu vou jejuar, eu vou jejuar, eu vou jejuar. Mas tem crente, meu irmão, que passa a vida inteira, quando fala de jejum, querido, não passa de 30 minutos. Então Josafá, a segunda coisa, que ele, no meio da tempestade, sem saber o que fazer, ele buscou o Senhor. Quando ele buscou o Senhor, ele buscou a Deus, disposto a dar algo além de oração. Você já tem orado nas tuas angústias? Você tem orado na tua tempestade? Ah, eu creio, pastor. Eu creio que eu vou sair. Eu creio que eu creio que eu vou vencer. Você crê mesmo? Você está disposto a dar algo a mais do que você tem dado? Está disposto a fazer isso? Porque, amado, é difícil. Hoje tem duas coisas que está convalescendo dentro da igreja: é o jejum e as reuniões de oração. Está morrendo, sabe, está na UTI. É difícil, por quê? Porque se você marcar reunião de oração, meu irmão, a maioria das pessoas acha um tempo para jogar futebol, para ir em aniversário, para ir no shopping, para ir no parque caminhar, para ir fazer um monte de coisa, mas não acha tempo para... Ah não, pastor, esse negócio de reunião de oração, poxa, logo hoje que eu tinha o meu dia de lazer. Só que não quer a tempestade, não quer os inimigos se levantando. E Deus está mostrando aqui o que nós podemos fazer. Você não, olha, eu quero que o Senhor faça tudo. Não, Deus não vai fazer tudo por você. Você vai precisar fazer alguma coisa. E você vai precisar, olha, por mais que você não saiba o que fazer, orar você pode, jejuar você pode, reconhecer a tua pequenez você pode. Quer ver a terceira coisa que Josafá fez aqui? Por não saber, ele convoca a igreja para a guerra. Ele convoca a igreja para a guerra. Por que ele faz isso? Josafá, ele percebeu que era pesado demais para ele buscar sozinho. Era pesado demais para ele ficar sozinho ali clamando, buscando. Então ele convoca, ele apregou o jejum, disposto a dar algo mais, mas ele convoca todo o Judá para poder participar do jejum. Aí você fala assim, mas por que ele fez isso? Querido, porque tem guerra que a gente vence sozinho, lá no nosso quarto. Tem guerra que a gente vence sozinho, clamando, se ajoelhando, buscando. Mas tem guerra que a gente só vai vencer junto com a igreja. Ah, pastor, mas que guerras são essas? Simples, meu amado. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: a nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas é contra o quê? Principados, potestades, dominadores do mal, e contra toda a força espiritual da maldade que haja onde? Nas regiões celestes. 3 dessas castas aí, querido, não é guerra para a gente vencer no nosso quarto. 3 dessas castas que está falando aqui não é guerra. Por quê? Porque o versículo está dizendo a nossa guerra, não está falando a minha guerra. Paulo não está dizendo aqui para os Efésios, olha, a minha guerra é contra principado,
a sua guerra é contra principado. Não, ele está falando a nossa guerra, a nossa igreja, nós, como igreja. E aí, eu já vi pessoas pregarem dizendo assim, olha, principado não se levanta contra a pessoa, se levanta sim. Potestade se levanta contra pessoas, dominador se levanta contra a pessoa. E o que estava se levantando contra Josafá, querido, não era um simples demônio borra-botas que se manifesta. Não é o Zé Pilintra, nem o Zé Pilantra. Não é a pomba gira, nem a que não gira, que manifesta. Mas eram potestades que estavam se levantando contra Josafá. Como que eu sei disso? Moabe e Amon, eles nasceram do incesto das filhas de Ló com Ló. Ló era sobrinho de Abraão, portanto era da família de Abraão. Era do povo de Abraão. Porém, eles nasceram, eles surgiram de um incesto. Mas eles se tornaram amaldiçoados, não foi por causa do incesto, eles se tornaram amaldiçoados por quê? Porque quando Israel saiu, ou o povo de Israel, os hebreus saíram do Egito, atravessaram o deserto, eles iam atravessar Moabe. Porém, quando eles foram atravessar Moabe, o que o Balaque fez, rei de Moabe? Ele contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus, ele reverteu toda a maldição de Balaão em bênção. Ele não conseguia, ele abria a boca e ele não conseguia falar nada de mal contra o povo. Deus transformou tudo isso. Aí, em Deuteronômio capítulo 23, ele vai dizer assim, Deus dizendo para Moisés, olha só, os egípcios não vão entrar na congregação do justo. Se tiver um egípcio querendo se converter, até a terceira e quarta geração, até a terceira geração, eles não poderão entrar na congregação do justo. Mas os moabitas, porque eles não vieram ao encontro de vocês com pão e com água para ajudar vocês, eles não vão entrar por 10 gerações. Por quê? O que Deus via em tudo isso? Via algo chamado ingratidão. Por quê? Porque Ló só escapou lá de Sodoma e Gomorra por causa da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu e os anjos tiraram Ló e a sua família da cidade. Só que ao invés deles voltarem e procurar Abraão, não, eles decidiram se entrar numa caverna e ficar lá. E aí as suas filhas, porque não tinha com quem casar, o que elas fizeram? Elas combinaram entre elas. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 19, do versículo 31 ao 38, se não me engano. E aí elas, olha, nós precisamos deixar descendência para o nosso pai. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar vinho para ele, ele vai beber e nós vamos deitar com ele. Uma noite uma fez, a outra noite a outra fez. E aí o que aconteceu? A filha mais velha teve um filho que chamou Moabe. Aí surgiu os moabitas. A filha mais nova teve um filho chamado Beami. Daí surgiu os amonitas. Eles eram do povo. E quando alguém que é do próprio povo se levanta, ele está sob o domínio de potestade. Então era uma potestade, uma não, 3 potestades. Porque tinha Moabe, Amon, e também tinha os da montanha de Seir, que também era potestade. Mas como assim era potestade? Gênesis capítulo 36, versículo 8, vai falar que Esaú habitou nas montanhas de Seir, e a partir dali passou a ser chamado de Edom. Esaú era irmão de Jacó. E eles se levantaram contra, e vieram contra Josafá. 3 potestades. 3 potestades. Geralmente quando a gente está no meio de uma confusão e a gente não sabe o que fazer, a opressão é grande, querido, tem.
principado, potestade ou dominador do mal, tentando nos... E aí, meu amado, nós precisamos buscar ao Senhor, por quê? Porque nós precisamos entender essa guerra. Porque se a gente insistir em fazer essa guerra sozinho, o que Satanás vai fazer? Vai destruir. Vai nos destruir. Por quê? Porque não é guerra para uma pessoa, é guerra para a igreja. É guerra para a igreja. É guerra para a igreja. Ah, pastor, mas eu não, querido, entenda uma coisa, quando você está passando por muita tempestade, é muita luta, é muita dificuldade, não fica caçando jeito de ficar olhando, procurando gente para poder você expulsar demônio, não. Não fica andando atrás de pessoas para você, eu quero orar, eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas, não, primeiro se ajuda, primeiro cuida de você. Por quê? Já pensou se Josafá aqui, 3 potestades se levantando contra ele, aí eu falo, não, Senhor, cuida aí, porque eu vou ajudar fulano lá que está passando fome. Eles iam entrar e acabar com tudo. Então o que nós precisamos fazer? Aplicar o nosso coração para buscar ao Senhor, para entender a guerra. Por que essa guerra está vindo? Por quê? Se é um levante de Satanás contra nós, ou se é algum motivo, tem algum motivo pelo qual ele está se levantando contra nós, nós precisamos consertar. Hoje à tarde eu estava orando, e aí eu estava conversando um negócio com Deus, eu falei, Senhor, me protege, Senhor, me guarda. E eu comecei a meditar a respeito dessa questão da gente ficar orando por proteção, pedir para Deus proteger e tal. E aí Deus pegou e falou assim no meu coração, para mim te proteger nessa área, eu preciso curar ela primeiro. Porque se eu não curar, não tem como proteger. Se você não permitir que Deus te cure, não tem como Ele te proteger. Você sabe por quê? Porque Satanás, ele não vai aonde você não está machucado, aonde você não está ferido. Ele vai na tua ferida. É ali. E aí, se ele chega lá e encontra só uma cicatriz, meu amado, ele deu com os murros na água. Mas se ele encontra uma ferida aberta, você não está protegido. Então Deus precisa curar. E para Ele curar, nós precisamos entender a guerra. Porque quando a gente começa a buscar ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu preciso de Ti, e disposto a dar mais. Porque quando a gente jejua, amado, eu estou jejuando para me comprar um carro novo. Eu estou jejuando para me poder comprar uma casa nova. Eu estou jejuando para eu conseguir uma promoção no meu trabalho. Não se jejua para isso. O jejum é para enfraquecer o que? A tua vontade, a tua carne. Quando você está disposto a dar algo mais do que oração para Deus e decide jejuar, a tua carne não manda mais nada. Se a tua carne se enfraquece, a tua alma também, ela se enfraquece. E aí você consegue ouvir com nitidez a voz do Senhor. A voz do Senhor. Então, quando Josafá entendeu que ele era pequeno demais, que a guerra era grande demais para ele, que o inimigo que estava vindo contra ele não era para ele sozinho, ele chama o povo. Ele convoca a igreja. Ele convoca a igreja. E aí ao verso 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. Aonde? Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Meu amado, sabe aonde é o lugar onde você vai vencer as guerras contra principado, potestade e dominador do mal? Na igreja. Pastor, eu estou passando por uma luta tão terrível e eu não consigo ver o fim. Já faz anos que eu estou me arrastando. Pode ter um principado lutando contra você e você está tentando vencer com as tuas próprias forças, com a tua própria oração. Deus está chamando você.
Nós ficamos 3 anos, 2020, 2021 e 2022, Deus falando conosco. 2020 Deus disse assim: eu vou me revelar como Jeová Jireh, que vocês ainda não conhecem. Quem lembra disso ainda? Quem ora por isso ainda? 2021, Ele disse: vocês têm que estar onde a igreja estiver reunida. Quem aprendeu, meu amado, se esforça e faz. 2022, a minha graça te basta. Ah, pastor, isso aí a gente ouve direto, são frases clichês. A gente ouve isso aí direto. Querido, desculpa, aqui não. A minha graça te basta. Aqui não é frase clichê não. Aqui em cima, ninguém sobe aqui em cima aqui, porque o evangelho é negócio. Não, não é não. Aqui em cima, nós somos responsáveis pelas palavras que nós pregamos aqui em cima. Tem que ser da parte do Senhor, porque se não for, não fala. Quarta coisa que Josafá fez aqui, quando ele não sabia o que fazer, Josafá e todo o povo entenderam que era necessário praticarem a unidade. Por isso que o povo começou a ouvir de todas as cidades. Deus nos deu a palavra aqui na virada do ano, que nesse ano as nossas vitórias, nossas conquistas, nós vamos conseguir como? Através da unidade. Não é através da individualidade, é através da unidade. É através da unidade. Você sabe o que significa isso? Chega dia de culto, estou cansado, moído. Se você não tem um exame comprovando que você está com Covid, o teu lugar não é em casa, é na igreja. Se você tiver um exame comprovando que é Covid, porque vai do tanto que você quer a bênção de Deus, meu amado. Do tanto que você está apaixonado pela bênção de Deus. 2020, Deus falou a respeito disso. Primeira coisa, se apaixone pela promessa, pela palavra. Se apaixone. Deus nos deu uma palavra na virada do ano, se apaixone por ela. Se você não se apaixonar por ela, filho, você não vem. Você não vem. Qualquer coisa vai ser motivo para você. Você vai se lembrar dessa palavra o tempo inteiro, se você for apaixonado. O Elismar, quando se apaixonou pela Michelle, ele não pensava em outra coisa. Era fácil você fazer negócio com ele nessa época. A pastora Lucilene andava a pé de madrugada atrás do Iandro. Por quê? Porque é apaixonado. Eu voltava a pé lá do Goiabeiras até a Lixeira. Perdi até o Corujão. Apaixonado. Quem é apaixonado pela palavra não perde, meu amado, ela de vista. De jeito nenhum. Não perde. Não perde. E Deus falou que nós vamos vencer com unidade. Então, meu amado, se você conhece alguém que não está aqui hoje à noite, meu querido, no nome de Jesus, se não é por causa de doença, ou viajando, ou alguma outra coisa, se é só porque está cansado, ou isso ou aquilo, eu estou com visita em casa, traz a visita. Prega, fala para ele a importância, fala, olha, a unidade, Josafá e o povo entenderam que era necessário unidade, era necessário eles estarem juntos no mesmo lugar buscando ao Senhor, por isso que eles saíram das cidades, e eles foram lá
Não era mais fácil, humanamente falando, eles vazarem, fugirem da guerra? Era isso, mas não. Eles foram para Jerusalém ficar junto do rei. Outra coisa que Josafá fez, ele trouxe à memória aquilo que dava esperança. Os versos 6 e 7 diz assim, ó: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Olha que coisa maravilhosa. E o verso 7: porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus não te deu promessa, Deus não te falou, Deus disse. Traz isso, declara isso nas tuas orações. Não sabe o que fazer, declara isso. Tem gente que fala: pastor, eu não consigo orar. Declara essas palavras, escreve elas. Eu tenho isso escrito em tudo quanto é lugar, querido. E eu escrevo porque eu tinha um amigo que trabalhava comigo no laboratório, na usina Jaciara, lá em Jaciara. E aí ele falava assim, né? Eu falava: anota meu telefone aí. Aí ele ia lá, anotava, aí pegava, amassava o papel e jogava no lixo. Eu falei: por que você fez isso? Eu falei assim: não, porque agora eu não esqueço. Se você me falar, eu esqueço, mas se eu anotar, eu não esqueço nunca mais. E não esquece, ele não esquecia. Então, escreve, querido, escreve. Quantas coisas Deus não já te disse aqui, nesse altar, e você não escreveu, e perdeu de vista. E agora você está chorando: meu Deus, cadê a minha resposta? E ele está falando: eu já te dei, tal dia. Eu já falei contigo. Eu já te dei a direção. Se tu fizesse somente isso. Mas o que? Perdeu. Playboy. Perdeu a palavra. Se apaixona por ela. Se apaixona de uma forma que você não vai perder ela de vista. Escreve ela. O Elismar escrevia o nome da Michelle em tudo quanto era lugar, com um coraçãozinho, tinha flechinha também. Por causa do amor, por causa da paixão. Escreve, amado, escreve as promessas que Ele te fez, escreve, se lembra, declara isso, ora isso. Ah, pastor, eu não sei como orar. Sabe sim, declara essas promessas. Deus falou com você. A sexta coisa que ele fez foi declarar as promessas, né? E se lembraram da fidelidade de Deus. A sétima que ele fez, ele não arredou o pé. Ele não saiu do lugar de buscar ao Senhor. Ele perseverou. O verso 13 diz assim: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. Tem muito pai que usa a criança como: eu tenho que ir embora, meu filho está com fome. Eu tenho que ir embora por causa disso, eu tenho que ir isso por causa disso. É meu filho, tudo a culpa é do filho. Olha aqui, amado, o que está escrito: e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças. As suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Outra coisa que Josafá fez, ou melhor, não fez: não fuja, não desista, só obedeça a direção que o Senhor vai te dar. Porque quando você entender que a tua guerra é contra algum principado ou potestade ou dominador, Deus vai te falar isso aqui, ó. Verso 17. Ele vai te dizer assim: nesta peleja não tereis que pelejar.
parai, e está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quando a guerra tem principado, potestade, dominador do mal, e você se comporta da maneira correta, é o Senhor que vai pelejar. É o Senhor que vai pelejar. Por quê? Porque a guerra não é nossa. Paulo já falou, olha, a nossa luta não é contra carne e contra sangue. A nossa luta, como que é essa nossa luta? Oração, jejum, unidade, comunhão, busca pelo Senhor. E tem uma outra coisa que é o principal. Não é a cereja do bolo, mas é a arma mais mortal que existe numa guerra como essa, chamada adoração. 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 Porque quando você consegue adorar no meio de uma tempestade, de uma situação difícil, essa adoração é mais pura do que o ouro de Ofir, é mais valiosa do que qualquer pedra preciosa que se possa encontrar. Essa adoração, ela é tão preciosa que quando o Senhor a encontra, Ele fala, achei não só a adoração perfeita, mas eu encontrei um verdadeiro adorador. Porque, querido, o verdadeiro adorador não é quem canta bonito. O verdadeiro adorador não é quem ora bonito. O verdadeiro adorador é aquele que está no meio da tempestade, mas ele está lá. Senhor, eu te amo, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. Tu és céus, tu és supremo, Senhor, tu és santo, aleluia. Glórias sejam dadas ao teu nome, que todo joelho se dobre a ti. Pai, eis-me aqui. Isso é adoração. Quando a gente obedece, querido, a Deus, ficando, como ele está dizendo assim, ficai de pé, no verso 17, ele está dizendo, o que a gente faz? Ora e adora. É só isso. Tem gente querendo ir pegar na espada e ir para frente da batalha, mas Deus está falando, só vai para minha casa e ora e adora. Só ora e adora. E aí é interessante, a vitória vem em que hora? A vitória do Senhor vem em que hora? Olha só. Verso 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e do monte de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, enquanto eles estavam fazendo o que Deus tinha mandado eles fazer, olha, vai, é para ir, vai ao encontro deles, vai, não para, não desista, não pare, não desista, está difícil, mas não desista, não desista. Na hora que eles chegam lá, olha o que eles viram, verso 25, e vieram Josafá e o seu povo para, verso 24, entretanto chegou Judá para a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram o quê? Corpos mortos. Corpos mortos. Eram corpos mortos que jaziam em terra. Nenhum escapou. Acho que o último que ficou inteiro dessa matança toda, ele olhou, pegou a espada e falou: não posso ficar aqui. Ele
Deus deu vitória para eles, amém? Acaba aí, para muitos crentes acaba, e esse é o problema, e esse é o motivo porque vem mais tempestade, esse é o motivo porque outros dominadores, potestades e principado vêm, porque acaba aí. Deus deu vitória, não preciso mais ir na igreja, não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a Bíblia, e aí relaxa. Mas esse povo aqui aprenderam a lição, querido. Esse povo aprendeu a lição. Olha o que eles fizeram. Verso 26. E o quarto dia eles ajuntaram, tomaram posse da vitória, da recompensa, amém? Aí no 27, olha só. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos inimigos. Um pouco antes, no verso 26, no quarto dia se ajuntaram no vale de Berá, porque ali o que eles fizeram? O que muitos deixam de fazer depois da vitória. Eles louvaram ao Senhor. E louvaram não é só glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é só isso não, amado. Enquanto isso estiver vivo na tua cabeça, glorifica, canta, adora. Senhor, tu és maravilhoso. E aí o verso 28, né, para a gente poder encerrar. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para onde? Muitas pessoas, quando recebem a recompensa de Deus, quando dão muito, dão tchau, mas vão embora. Vão embora. E aí, conta-se os dias para a próxima tempestade. Conta-se os dias para a próxima dificuldade, próxima luta aparecer. E nenhum de nós queremos isso, quer isso. Amém ou não amém? Então, no nome de Jesus, querido, vamos ficar de pé. No nome de Jesus Cristo. Está ruim para você? Pastor, eu não sei o que fazer. Então você vai orar. Pastor, estou no meio de uma guerra. Então nós vamos clamar juntos nessa noite. No nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Espírito Santo de Deus, Pois não no há nome de outro Jesus, querido, além coloca de teu coração ti. diante de Deus, tua vida. Tudo que eu possa Você ouviu a palavra de hoje. não se compara. Talvez, à meu amado, você presença. está se identificando. Você se Tenha o identificou prazer de te adorar. por causa da situação que você está passando. Talvez você identificou lá no passado algo que você passou. Talvez com essa palavra você tenha identificado algum tipo de comportamento teu que pode trazer lutas, dificuldades e tempestades. E aí você vai mudar a tua rota. Você vai permitir que Deus corrija a tua rota. Se você está passando por situação difícil e você não sabe o que fazer, não sabia, agora você já sabe. Agora é hora de orar. Agora é hora de clamar. Se você falar para mim assim, pastor, mas eu não consigo falar nada. Lembra das promessas que Deus te deu e declara elas. Diga para Ele, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso, Senhor. Basta uma palavra Tua e os montes se removerão. Pai, não há nada impossível para Ti, não há causa difícil demais para Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu sei que Tu podes. Eu sei que Tu és Deus. Que Tu és o Deus do impossível, onipotente, onipresente, onisciente.
Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, Senhor.